De volta aqui no canal, gente, para falar sobre o Internacional, e eu quero tratar aqui de alguns temas importantes nesse conteúdo, tá? Situação do Richard, situação também do zagueiro Juninho, tenho detalhes novos sobre todas estas negociações aí que o Inter quer fazer de saída desses atletas. Bernabé tem time grande querendo ele e também a situação da Copa Sul-Sudeste, tá? Qual é a informação nova e a situação de momento sobre essa competição? O Inter vai disputar? Não vai? O que aconteceu que a CBF confirmou o Inter já no torneio? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo. Tem vídeo todos os dias por aqui, aí você já sabe, né? Estando inscrito, com o sininho ativado, vai receber aí no seu telefone um aviso de que tem vídeo novo no ar, ou seja, você vai saber antes de todo mundo das informações do Internacional. Deixando o like, mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena. E já vai deixando um comentário aqui ao longo do vídeo, enquanto assiste vai escrevendo que eu vou ler todas as mensagens aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar esse conteúdo aqui falando sobre o Richard, tá? Porque o Internacional tem o desejo de negociar o Richard, já comunicou o jogador que ele não tem espaço mais no elenco do técnico Paulo Pesolano, que ele pode procurar um outro clube, tá? Isso não é necessariamente uma novidade, mas eu fui tentar buscar uma atualização, tá? Sobre a situação desse jogador, qual é a dele hoje, ele tem proposta, ele não tem, como é que tá? Lembrando que o Richard tem contrato com o Inter até o fim desse ano, né? O Inter pagou $700 mil para buscar esse jogador lá no Antalyaspor da Turquia. Bom, o que eu pude ouvir no dia de hoje, tá? Nessa sexta-feira de carnaval sobre o Richard, é que ele está treinando separadamente do elenco do Internacional. Ele inclusive apareceu, se vocês prestarem atenção, no vídeo de bastidores do primeiro dia do Kaique. O Inter publicou os primeiros movimentos do Kaique no CT, o Kaique treinando, e aí o Kaique treinava com outros 2 jogadores só, porque foi no turno inverso a atividade. Com o Benjamin, que está no retreinamento físico, pode aparecer domingo contra o Ipiranga, e com o Richard, que está 100% fisicamente, e eu confirmei essa informação também. Ele teve algumas dores no quadril lá no início do ano, mas ele não foi relacionado, e ele está fora dos planos, ele está treinando separadamente. E ele aparecia, inclusive, nesse material do Kaique. A questão aqui é que o Richard teve algumas propostas, tá? No fim do ano passado e no início desse ano, mas eram propostas que o Inter aceitou e que não eram boas para o jogador. Então ele tem um salário consideravelmente bom hoje dentro do Internacional, e as outras propostas que vieram não eram boas. O Inter até liberaria o jogador, mas para ele não valia a pena. Então, como ele tem contrato, ele por enquanto vai cumprir esse contrato com o Internacional, mesmo não estando nos planos. Claro que os empresários do jogador ficam atentos a possibilidades, né? Se pintar uma proposta que ele julgue importante, que ele julgue que vale a pena, ele sai do Inter. Mas por enquanto a situação é essa, ele está com o contrato em vigor e vai cumprir esse contrato mesmo treinando aí em um período alternado em relação aos demais atletas, tá? O Inter, né, tem um interesse em fazer uma negociação, porque aí abre o espaço na folha, né? Mas hoje não tem clube para encaixar o Richard, pelo menos não um que ele queira jogar. Então, por enquanto, o Inter vai ter que ficar com esse jogador sem utilizá-lo no elenco principal. Vamos falar sobre o Juninho também, porque o Juninho é uma situação aí que está se desenrolando, né? Eu vi muita gente falando sobre um interesse do Inter em negociar o Juninho, e o que eu descobri, o que eu posso trazer de atualização do Juninho é o seguinte, tá? Primeiro, lembro que ele tem contrato com o Inter até dezembro de 2027, tá? Isso é um ponto importante. Então, é fim de 26, né? Um ano, mais uma outra temporada. São mais 2 anos de contrato dele no Beira-Rio. O Juninho, ele recebeu, na semana passada, uma sondagem de um clube chinês. Eu não sei qual é o clube, tá? Mas posso dizer isso aqui. Ele foi procurado por um clube chinês que tinha interesse na negociação, mas seria uma negociação por empréstimo e os chineses não queriam pagar nada ao Internacional. Então, não houve negociação, o jogador segue em Porto Alegre, não tem uma perspectiva de saída, diferentemente do Richard, tá? Ele não foi procurado pelo Inter para dizer que podia buscar outro clube, que ele não fazia parte dos planos, absolutamente nada de conversa com o Juninho em relação a isso, tá? Então o Juninho recebeu a sondagem, ela nem foi uma proposta oficial ao Inter, porque já se sabia que não avançaria o negócio, né? As condições que o clube chinês oferecia
não eram condições que agradariam ao Internacional e nem ao jogador num primeiro momento, tá? Então o negócio nem andou, nem virou uma proposta oficial, nem virou uma conversa mesmo, foi mesmo uma sondagem se ele aceitaria o que era inicialmente o plano dos chineses, tá? Mas ele foi procurado e o negócio não avançou. Vamos falar sobre a Copa Sul-Sudeste aqui também, porque eu atualizei alguma questão sobre isso no Internacional, tá? O Inter não decidiu ainda se vai jogar ou se não vai jogar a Copa Sul-Sudeste. Eu confesso para vocês que eu busquei a CBF, o diretor de competições da CBF, para uma resposta sobre isso, né? Até quando o Inter pode confirmar ou não a presença na competição, né? Porque já estão divulgando os grupos, fórmula de disputa, o torneio começa dia 25 de março, e eu não obtive uma resposta quanto a isso, tá? Eu sei que tem um prazo, sim, para os clubes, pela DCO, pelo documento lá da CBF, os clubes têm um prazo para enviar um ofício confirmando a participação e indicando em qual estádio vai ser disputada a competição, porque o estádio tem que atender todas as demandas, né, todas as diretrizes da CBF para a competição. Mas eu não tenho, confesso para vocês, qual é a data limite para isso. Sei que o Inter não decidiu, o Inter me disse isso. Não está decidido se vai jogar ou não. E o Leonardo Meneghetti trouxe uma informação aqui no YouTube, no canal dele, confiram lá inclusive, de que se o Internacional jogar a Copa Sul-Sudeste, o Inter vai jogar com um time de garotos, tá? Um time sub-20. Essa é a informação do Meneghetti. Por que o Inter não decidiu se joga ou se não joga? Porque o campeonato não tem um patrocinador de naming rights ainda, né? O Brasileirão tem, a Copa do Brasil tem, né? Sempre tem uma grande marca que compra e aí vira Copa do Brasil, fulano de tal, Campeonato Brasileiro, fulano de tal. E a Copa Sul-Sudeste não tem esse patrocinador master ainda. Isso é normalmente uma injeção de dinheiro que uma boa parte vira premiação para os clubes. E a outra parte vem também de direitos econômicos, de televisão, direitos de transmissão. E isso também não foi comercializado ainda. Então a competição não tem um patrocinador master e não tem uma emissora para transmitir. E é por isso que o Inter, por enquanto, não entende como atrativo o torneio, né? Enquanto não pintar um bom motivo, né, financeiro para o Inter disputar a competição, o Inter, por enquanto, vai empurrando com a barriga, pelo menos até o limite ali para confirmar ou não a participação. Então eu posso atualizar de momento, é isso. O Inter não decidiu por esses motivos e a informação do Meneghetti aqui, se o Inter jogar, é com o time de guris. Para fechar esse vídeo eu quero falar do Bernabé, tá? Eu sei que o Bernabé divide muitas opiniões e vocês sabem, mas eu não canso de dizer que o canal aqui não é para eu dar opinião, tá? O canal é para eu trazer informações para vocês. Então eu não vou entrar no debate se ele é bom ofensivamente, ruim defensivamente, quero trazer aqui informação. Porque o Paulo Pesolano, o técnico do Inter, disse na entrevista coletiva depois da derrota para o Palmeiras que todo time quer ter o Bernabé, que ele é muito bom ofensivamente, que sim, ele tem questões defensivas, mas que ele, Pesolano, conversa muito com o Bernabé para corrigir esses defeitos, né? E aí o Pesolano disse uma frase que para mim chamou muito a atenção, que é: times grandes querem ele, clubes muito importantes querem o Bernabé. E aí eu fui tentar atualizar essa situação no Inter, né, com pessoas próximas ao jogador. O que eu ouvi, tá, é que ele não tem proposta hoje para deixar o Inter, mas o River Plate se movimentou na virada do ano para tentar a contratação e não aconteceu o negócio. Eu não sei exatamente por quê, tá? Não sei se foi o Inter que barrou, eu não sei se foi o molde da negociação, se o Bernabé não quis sair, eu não tenho esse detalhe, tá? Mas o River Plate foi um dos clubes que procurou recentemente o Bernabé para tentar uma negociação, pelo menos na virada do ano, né? Tem mais de um mês aí que isso aconteceu. E provavelmente foi por isso que o Paulo Pesolano citou, né, que clubes grandes, clubes relevantes da América do Sul querem o jogador, ou queriam o jogador. E é isso, né? O River Plate foi um dos que procurou, o Inter garante que o Bernabé é valorizado no mercado, porque a característica dele ela é diferente, né? Ele é um lateral muito ofensivo, mesmo que ele tenha as suas questões defensivas a corrigir, ele é um jogador valorizado no mercado por isso, né? Tem uma dúvida sobre qual é o valor que o Inter pagou, né? O Celtic da Escócia e também o empresário do jogador, as pessoas próximas a ele, dizem ou diziam na época da compra, né, que o valor foi 5,5 milhões de euros e o Inter diz que foi 13.700 de euros, tá?
mas se eu coloco aqui os dois valores, é isso, tá? É isso que é dito, ninguém vai divulgar documento, a gente não vai conseguir ver o contrato da venda, né? Então, cada um vai dizer uma coisa e vai ficar por isso mesmo. Mas é isso. Essa é a atualização que eu posso trazer de todos esses assuntos, e foi bastante coisa, hein? Trabalhamos muito nessa sexta-feira de carnaval. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho com as notificações, porque você já sabe, né? A qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu?